Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa parte 2 da aula 3 da Lei Orgânica do município de Caetité, beleza? Galera, só passando um recadinho bem rápido, o nosso material de apoio está aqui embaixo na descrição, tá? Então você pode adquirir 50 questões de português, 50 questões de informática, 50 questões da Lei Orgânica e 50 questões do Estatuto. Praticamente aí todas as matérias ficando faltando, acho que a parte só específica, né? Então já ajuda bastante aí vocês a dar uma estudada por exercícios. Todas as questões são baseadas na banca IBAN, tá? Então você já vai estudar direcionado aí para sua banca, beleza? Show de bola. Então vamos seguir aqui. Essa é a parte 2, porque a aula ia ficar muito extensa, né? Essa é a parte 2 da aula 3 da Lei Orgânica, tá? Então eu estou seguindo aqui o que está no edital de vocês, beleza? Eu estou falando aqui agora eu acho que é dessa parte aqui, ó, do conhecimento da administração pública. Como a Lei Orgânica não está na ordem, a gente vai falar dessa parte, já está aqui, já quase no final dela, tá? E a gente vai falar também dos poderes da administração pública, que é o legislativo e o executivo, os atos administrativos e encerra. Muito provavelmente a gente vai encerrar hoje nessa aula, tá? Então a gente está aqui na parte final de conhecimentos básicos da administração pública. Beleza? Então vamos seguir aqui. A gente vai falar dos conselhos, depois a gente vai falar dos atos administrativos, né? Vou falar um pouco da função gratificada e do cargo em comissão, que é um assunto muito simples, e a gente finaliza com os poderes da administração pública, beleza? Então a gente está seguindo o edital certinho para você estudar focado naquilo que realmente vai cair na sua prova. Então hoje a gente vai falar aqui, ó, dos conselhos. Na verdade a gente já estava falando, só vai complementar, ok? Não esquece de deixar o like pro titio. Deixa o like aqui no vídeo, aperta o dedo no like, é um botãozinho que tem um joinha assim para cima, tá? Não esquece também de deixar o seu comentário e também se inscreve no canal para você receber as notificações. Coloca lá, clica no sininho, coloca lá todas as notificações e aí você se inscreve no canal, beleza? Você pode apertar até esse botão aqui embaixo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Tá vendo esse botão vermelho aqui? Você pode clicar nele também para se inscrever no canal. Tá? Beleza. Então, vou colocar grandão aqui para ficar grandão, para você enxergar melhor. Então, o conselho como órgão do Poder Executivo, a gente já sabe que o Poder Executivo é exercido pelo prefeito, né? Deliberará fixando diretrizes para a atuação do Executivo, né? Para a atuação do Executivo. Então, o que é que isso quer dizer? Então, a gente sabe aqui que o Conselho, nesse contexto aqui, ele é um órgão colegiado que faz parte do Poder Executivo. Então, qual é a função, né? Qual é a função principal do Conselho? Ele vai deliberar ali sobre questões relacionadas à atuação do Executivo, ou seja, tomar decisões, estabelecer diretrizes para orientar as ações do Executivo ou determinadas áreas de questões específicas, beleza? Então, essa aqui é a função do Conselho. Ele fala também no texto, né, que o Conselho ele vai deliberar fixando diretrizes para a atuação do Executivo. Então, uma das principais atividades do Conselho é fixar diretrizes para a atuação do Executivo. Diretrizes, o que são diretrizes, né? Diretrizes são orientações, são instruções que indicam o caminho a ser seguido em relação a determinados assuntos ou política, né? Então elas são importantes para garantir a coerência, a eficácia das ações do governo em áreas específicas, como educação, saúde, segurança, entre outros. Então, o Conselho ele vai deliberar sobre essas diretrizes, o que significa que ela toma decisões por meio de discussões, análise e votações entre seus membros. Então, as deliberações do Conselho são vinculadas e orientam a atuação do Executivo em conformidade com as diretrizes estabelecidas.
Parágrafo 2, o município criará fundos municipais, né, em cada área de atuação dos conselhos municipais a ser gerido pelo órgão municipal fazendário, objetivando otimizar os programas municipais. Então, o município ele é responsável por criar esses fundos, né, esses fundos municipais específicos para cada área de atuação dos conselhos municipais. Esses fundos são o quê? São instrumentos financeiros destinados a financiar programas, projetos, ações, todos relacionados às áreas temáticas abrangidas pelos conselhos. Então, os fundos municipais serão geridos pelo órgão municipal fazendário, como está dizendo aí no texto, que é a instância responsável pela gestão financeira e fiscal do município. Então, esse órgão será responsável por administrar os recursos financeiros dos fundos, garantindo que sejam utilizados de acordo com o quê? Com as diretrizes estabelecidas pelos conselhos e de forma transparente e eficiente. Aqui no parágrafo 3, constitui os fundos municipais, além de dotações orçamentárias, as doações financeiras, entidades e pessoas físicas e jurídicas, assim como a disponibilização de bens in natura, tais como veículos, equipamentos, materiais de consumo permanente, combustíveis, recursos oriundos de multas aplicadas pelos conselhos, entre outros. Então, esse parágrafo 3, as dotações orçamentárias, são o quê? São recursos previstos no orçamento municipal destinados aos fundos municipais. Então, esses recursos são alocados pelo município durante o processo de elaboração do orçamento anual e são uma fonte importante de financiamento para os fundos. Então, as doações financeiras, né, além das doações orçamentárias, das dotações orçamentárias, os fundos municipais podem receber doações financeiras de entidades e pessoas físicas e jurídicas. Então, essas doações representam uma fonte adicional de recursos, né, que podem ser utilizados ali para financiar programas, projetos apoiados pelos fundos. Então, quando ele fala da disponibilização de bens in natura, os fundos municipais também podem receber bens materiais. Então, pode ser veículos, equipamentos, como está dizendo no texto, né, materiais de consumo, combustíveis, né, na forma in natura, ou seja, os próprios bens em si, em vez de recursos financeiros. Então, esses bens podem ser disponibilizados por entidades, pessoas físicas, jurídicas, e serão utilizados para apoiar as atividades e iniciativa dos fundos, né? Então, além disso, os fundos municipais podem receber recursos provenientes de multas aplicadas pelos conselhos municipais. Essas multas podem ser decorrentes de infração, né, de infrações ou descumprimentos de normas relacionadas às áreas de atuação dos conselhos e serão destinadas aos fundos para financiar programas e ações relacionados a essas áreas. Show? No parágrafo 4, os fundos municipais destinam-se exclusivamente ao pagamento das despesas relacionadas às atuações dos conselhos municipais e, particularmente, às implementações dos programas municipais. Esse parágrafo 4 ele é muito simples, né? Ele reforça que os recursos dos fundos municipais têm um destino específico e restrito. Então, eles devem ser utilizados exclusivamente para cobrir as despesas ali relacionadas às atividades dos conselhos, né? Então, o que isso significa? Que os recursos não podem ser destinados a outros fins que não sejam diretamente ligados às atuações do conselho. Beleza? Então, os recursos dos fundos devem ser utilizados para custear as despesas operacionais, né? Pode incluir, por exemplo, gastos com pessoal, material de escritório, custo de transporte para as reuniões, né? Entre outros custos. Então, são prerrogativas dos conselhos municipais, entre outras. Participação mediante proposta e discussão. Aqui é o parágrafo 5º, né? Participação mediante proposta e discussão de planos, programas e projetos a partir do plano diretor de desenvolvimento integrado, do plano plurianual e das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Então,
ele está falando, né? Ele está enumerando algumas prerrogativas do Conselho Municipal, destacando, entre outras coisas, sua participação ativa na formulação e discussão de planos, programas e projetos municipais. Então, os conselhos têm o direito de participar ativamente na formulação e discussão de diversos instrumentos de planejamento e gestão municipal. Então, isso vai incluir o plano diretor. O que é o plano diretor? É um instrumento fundamental de planejamento urbano que estabelece as diretrizes e políticas para o desenvolvimento e ordenamento do território municipal. Então, os conselhos podem contribuir com propostas e discussões relacionadas a esse plano. Tem o plano plurianual, que é o PPA, né? Que também é um instrumento de planejamento de médio prazo, que estabelece ali as diretrizes, os objetivos, né? As metas do governo para um período de 4 anos. Então, os conselhos podem participar na elaboração e discussão do PPA. PPA, nesse caso, é plano plurianual, contribuindo com propostas, sugestões, a mesma coisa. Além disso, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. A LDO e o orçamento anual também são instrumentos, mas só que eles são instrumentos orçamentários, né, que estabelecem as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte. Então, os conselhos também podem participar na elaboração, na discussão desses documentos. Show? O acompanhamento da execução dos programas e fiscalização da aplicação dos recursos. Composição na forma da lei, de modo a assegurar. Então, isso aqui é prerrogativa para os conselhos municipais, né? Composição na forma da lei, de modo a assegurar a representação dos usuários, prestadores de serviço e profissionais da área, dos representantes do governo municipal. Esse aqui é o inciso 3, né? Então, ele está dizendo que a composição dos conselhos é determinada por lei, ou seja, por um ato normativo que estabelece as regras e os critérios para a formação e o funcionamento desses órgãos. Então, a lei define quem são os membros do conselho, como são escolhidos, qual é a duração do mandato, né? Entre outros aspectos, relacionados ali à estrutura da organização. Ok? Então, a lei ela deve garantir a presença de representantes dos usuários dos serviços públicos ou beneficiários das políticas e programas de desenvolvimento do Conselho. Esses representantes são pessoas comuns da comunidade, né, que utilizam os serviços ou são impactados pelas ações do Conselho, e sua participação visa assegurar que suas necessidades, suas demandas, né, seus interesses sejam considerados nas decisões tomadas pelo órgão. Funcionamento baseado no regimento interno. Então, o que significa o regimento interno, né? A grosso modo, significa que o funcionamento dos conselhos é regulado por esse regimento interno. O regimento interno é uma espécie de manual, uma espécie de conjunto de regras que vão estabelecer os procedimentos, as normas, as diretrizes, né? Para o funcionamento do conselho, incluindo sua organização, competência, forma de deliberação, quórum necessário para as decisões, né? Entre outros aspectos. Então, o regimento interno ele define como o conselho irá operar no dia a dia. Vai garantir que suas atividades sejam o quê? Conduzidas de maneira organizada, de maneira transparente, de maneira democrática. Então, ela detalha, por exemplo, como são convocadas e realizadas as reuniões do conselho, como são tomadas as decisões, né? Como são registradas as atas das reuniões, como são estabelecidas as comissões internas, entre outros aspectos relacionados ao funcionamento do órgão. Observância das normas gerais emanadas pela União e pelo Estado relacionados à área de atuação do Conselho Municipal. Beleza? Parágrafo 6. Os conselhos municipais funcionarão de forma independente da administração municipal, sendo que a participação nos mesmos será gratuita e considerada de caráter público relevante. A execução dos conselheiros tutelares, cujo exercício de mandato será remunerado, nos termos estabelecidos em lei. Então, aqui o parágrafo 6, né, ele é muito simples. Ele está destacando que os conselhos devem operar de forma independente em relação à administração municipal. Então, isso significa que eles devem ter autonomia em suas decisões e atividades,
sem interferência direta ali do Poder Executivo local. Então essa independência é fundamental para garantir a imparcialidade, né, a efetividade dos conselhos. Então o acesso aos conselhos municipais deve ser gratuito, considerando de caráter público relevante. Então a participação não deve implicar em custos para os participantes, né, que se envolve com esses órgãos, e é reconhecido também como uma contribuição valiosa para o interesse público e para o desenvolvimento da comunidade local. Criação de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação pública e suas subsidiárias dependerá de lei específica. Então ele está dizendo aqui que toda a criação, né, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação pública, são pessoas da administração indireta do município, né? Então, a empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado, criada pelo poder público com o objetivo de exercer atividade de natureza econômica ou prestação de serviços de interesse público. A sociedade de economia mista, ela tem, né, ela é de direito privado, cujo capital social é composto tanto por recursos públicos, né, quanto por recursos privados. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei específica, e a fundação também é uma pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, para gerir recursos e realizar atividades de interesse público, né, como pesquisa científica, cultural, enfim. Então ele está estabelecendo que para a criação das empresas públicas, sociedade, fundações públicas, autarquias e subsidiárias, só pode ocorrer mediante a aprovação de uma lei específica, o que garante um processo transparente e democrático. As obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegura igualdade das condições a todos os concorrentes, com cláusula que estabeleça obrigações de pagamento, mantida em condições efetivas na proposta, no termo da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica compatível e dispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, as obras, serviços, compras e alienações aqui é venda, né, do bem, ou aluguel do bem, ou venda do bem, ou compra do bem, enfim, serão contratadas mediante processo de licitação pública. Então, vamos entender, né? Para a gente entender tudo certinho. Então, processo de licitação pública. A licitação pública, ela é um procedimento administrativo pelo qual a administração pública ela seleciona a proposta mais vantajosa para a contratação de obras, serviços, compras e alienações. Então esse processo ele visa garantir a competição entre os interessados e a escolha da proposta mais vantajosa para a administração, assegurando a transparência e a igualdade das condições a todos os concorrentes. Então a licitação ela deve assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes, garantindo que todos tenham acesso às mesmas informações e oportunidades, né? Então, o processo de licitação, como está dizendo no texto, deve incluir cláusulas que vão estabelecer obrigações de pagamento, que garantam as condições apresentadas, né, na proposta vencedora, que sejam mantidas durante a execução do contrato, conforme previsto em lei. Então, isso evita que o contratado modifique as condições da proposta após a adjudicação do contrato. Então, o processo de licitação ele pode estabelecer exigências de qualificação técnica e econômica para os concorrentes, desde que sejam compatíveis com as características e complexidade do objeto a ser contratado. Ok? Show de bola. Então, aqui no parágrafo 1, nas licitações a cargo da administração direta e indireta municipal, observar-se-ão, sob pena de nulidade, a seleção da proposta mais vantajosa, está explicando aqui, ó, a proposta mais vantajosa para a administração e promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional
sustentável. Então aqui, seleção da proposta mais vantajosa, né? Então a licitação deve visar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. E aí ela vai falar da promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então as licitações, elas devem promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então vai considerar os impactos econômicos, sociais e ambientais das contratações públicas. Então isso inclui a valorização de propostas e serviços de origem nacional, né? A adoção de práticas sustentáveis e a promoção do desenvolvimento regional e local, conforme previsto com os princípios básicos, né? Então as licitações devem ser processadas e julgadas em estrita conformidade com os princípios que tem a legalidade, né? Que tem que estar dentro da lei, da impessoalidade, né? Não pode ter favoritismo, né? Tem que ser impessoal, da moralidade, que é um princípio subjetivo, né, que tem a ver com a moral, da publicidade, que é um princípio da transparência, né, que todos os atos devem ser mostrados às pessoas, né, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, enfim. Aí ele vai falar da segurança jurídica, né, as licitações devem garantir segurança jurídica para os participantes, razoabilidade, né, as decisões devem ser tomadas no âmbito das licitações devem ser razoáveis, ou seja, fundamentadas em critérios objetivos e proporcionais aos objetivos pretendidos, né? Da competitividade, ou seja, as licitações devem promover a competitividade entre os participantes, garantindo igualdade de condições para concorrências e estimulando a busca pela excelência e pela inovação. Celeridade, né? Economicidade, enfim. Então, deve seguir esses princípios. Nos contratos administrativos celebrados pelo município, manter-se-á sempre a relação que as partes pactuarem inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra. Então, isso aqui é um texto muito simples, né? A remuneração, né? Então, os contratos administrativos devem sempre manter uma relação, né? Que pactue inicialmente o contrato e a retribuição da administração. Então ela tem que pagar de forma justa as obras, serviços e fornecimentos, objetivando a manutenção do seu inicial equilíbrio econômico e financeiro. No artigo 23, a execução de obras públicas serão procedida do respectivo projeto básico e previsão dos recursos, sob pena de nulidade, ressalvados as situações previstas em lei. Então aqui no artigo 53, para a gente entender ele certinho, ele está se referindo à realização de construções, infraestrutura ou melhorias em espaços públicos como estradas, escolas, hospitais, né? Então, antes de iniciar a execução de qualquer obra pública, é necessário que exista um projeto básico detalhado. Esse projeto básico contém informações técnicas e detalhadas sobre a obra a ser realizada, incluindo características, especificações, quantidades, custos estimados, prazos, entre outros elementos fundamentais para sua realização. Além do projeto básico, é necessário que haja uma previsão clara e precisa dos recursos financeiros necessários para a execução da obra. Então isso envolve a alocação de verbas orçamentárias específicas para o projeto. Vai garantir ali que haja recursos disponíveis para cobrir os custos estimados e evitar interrupções durante a execução. Aqui no artigo 54, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, né? Não pode fazer uma propaganda que leve ao interesse pessoal, informativo, né? Vai ter que ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, guardando o sentido da prestação de contas dela, não podendo constar nomes aqui, ó, símbolos, né? Ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, ainda que custeada por entidade privada. Então, por exemplo, se o prefeito estiver fazendo uma obra, ele não pode colocar o nome dele na obra, ele tem que colocar, né, que foi feito pela prefeitura, ele não pode colocar o partido dele, nem o nome dele, que aí vai caracterizar a promoção pessoal. Beleza? Não pode nem o nome, nem símbolo. De repente ele pode colocar o símbolo do partido, né? Beleza? Então, semestralmente, a administração direta e indireta
ela vai publicar no órgão oficial do município, quando houver, ou no local de costume, relatórios das despesas realizadas com a propaganda e publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas, especificando os nomes dos veículos de divulgação. Então esse parágrafo único aqui é tranquilo, né? Os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos seus bens e ressarcimento ao erário. Erário aqui são os cofres públicos, na forma e gradação da legislação federal, sem prejuízo da ação penal cabível. Então vamos entender aqui esse artigo 55 para a gente tirar todas as dúvidas, né? Então, os indivíduos que praticam ato de improbidade, eles estão sujeitos à suspensão dos seus direitos políticos. Então, isso significa que eles ficam temporariamente impedidos de exercerem atividades políticas, como votar e ser votado, conforme determinação da legislação federal, né? Então, além da suspensão dos direitos políticos, os envolvidos em atos de improbidade administrativa podem perder a função pública que ocupam. E aí também eles podem perder o quê? Seus bens, né? Os bens envolvidos podem ser colocados sob indisponibilidade. Então isso significa que não poderão ser vendidos, transferidos ou alienados de qualquer forma até a conclusão do processo eventual de ressarcimento ao erário, né? Então ele pode até uma ação penal, né? Além das medidas administrativas, os responsáveis pelos atos de improbidade também podem ser alvo de ação penal, ou seja, podem responder criminalmente pelos atos perante a justiça, caso configurem também crimes previstos na legislação penal. Beleza? Então, a lei estabelecerá prazos para prescrição para ilícitos administrativos que causem danos financeiros e econômicos ao erário, praticado por qualquer agente ou servidor, não sem prejuízo da respectiva ação penal e de ressarcimento. Então, o município e os prestadores de serviços públicos municipais responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou erro grosseiro. Aqui no artigo 57, aqui eu não estou explicando porque é um texto autoexplicativo, né, galera? Então, assim, o estudo também ele é um pouco dinâmico, tá? O controle dos atos administrativos será exercido pelo Poder Legislativo, né, Executivo, Judiciário e pela sociedade civil. Aqui ele colocou Judiciário, mas deve ser Poder Judiciário do Estado, né? Na forma da lei, através de emenda e esta lei e de leis municipais. Porque no município não tem Poder Judiciário, muito provavelmente ele colocou aqui Poder Judiciário do Estado. Qualquer cidadão do município de Caetité é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público municipal ou de entidade que o município participe. A moralidade administrativa do município, ao meio ambiente municipal, patrimônio histórico, cultural do município, ficando o autor salvo comprovada má-fé e isento de custas judiciais e dos ônus de sucumbência na forma da legislação federal. Então, a ação popular é como se fosse você exercendo seu poder, né, em casos de lesão ao patrimônio público. Então, você pode participar, né? Show? Aqui ele vai falar das subprefeituras, a gente vai dar uma pulada nisso aqui, e vai falar dos atos municipais. Os atos municipais está aqui, ó, atos administrativos aqui no seu edital. Depois a gente vai falar dos poderes e finaliza, tá? A gente está aqui em atos administrativos, depois poderes da administração pública, e aí a gente finaliza, beleza? Esse atos administrativos é até pequenininho, tá? Não é grande não. Vai até aqui mais ou menos. 3 folhinhas. Então vamos lá. Aqui ele vai falar o seguinte, ó. A publicação das leis e atos municipais far-se-á no Jornal Oficial da Municipalidade por meio digital, em sítio oficial. Sítio aqui ele está se referindo ao site, né, do município de Caetité, sem prejuízo de sua publicação em órgão de imprensa local ou de sua fixação
nos quadros de aviso da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores. Existe um quadro de aviso também, falando sobre as leis e atos municipais, né? Então, o que é os atos municipais? Os atos de efeito externo somente produzirão efeitos após a sua publicação. Então, os atos de efeito externo serão produzidos efeitos após a sua publicação. A publicação dos atos não normativos pela imprensa poderá ser resumida, né? Então vamos entender esse parágrafo 1 aqui, para a gente tirar todas as dúvidas certinho, né? Para você não ficar com nenhuma dúvida. Beleza? Então esse parágrafo 1, os atos de efeito externo somente produzirão efeitos após a sua publicação. Então ele está se referindo a todas as decisões, normas ou medidas administrativas que afetam terceiros, isto é, que têm impacto além do âmbito interno da administração pública. Isso inclui, por exemplo, decretos, regulamentos, editais, licitações, entre outros atos que afetam diretamente os cidadãos, empresas e outras entidades, né? Então, os atos de efeito externo somente produzirão efeitos após sua publicação. Então, significa que esses atos só passam a ter validade jurídica e a produzir efeitos legais a partir do momento em que são oficialmente publicados. Então, além disso, eles não têm eficácia, nem podem ser aplicados. Então, a publicação oficial costuma ocorrer em diários oficiais, jornais de grande circulação ou veículos de comunicação reconhecidos pelo público. E ele fala aqui a publicação dos atos normativos, né? A publicação dos atos normativos, dos atos não normativos pela imprensa poderá ser resumida. Então ele está dizendo que as decisões, as ordens, as comunicações ou documentos emitidos pela administração pública não possuem caráter de norma jurídica geral e abstrata, ou seja, não tem o objetivo de criar regras de conduta ou direitos para uma coletividade. Exemplos desses atos incluem despachos, comunicações internas, memorandos, entre outros. Então, a publicação oficial dos atos administrativos geralmente ocorre por meio de imprensa oficial, como diários oficiais, veículos de comunicação reconhecidos pelo público, né, conforme mencionado anteriormente. O que quer dizer resumida, né? A exceção estabelecida permite que a publicação dos atos não normativos pela imprensa seja realizada de forma resumida. Isso significa que, para esses tipos de atos, não é necessário publicar todos os detalhes ou conteúdo completo do documento. Em vez disso, pode-se apresentar um resumo ou síntese das informações mais relevantes, de forma a simplificar o processo de divulgação. Ok? Show! Aí, aqui no parágrafo 3, né, a escolha do órgão da imprensa local, né, para a divulgação das leis e dos atos administrativos far-se-á através de licitação, em que se levarão em conta não só as condições de preço, como as circunstâncias de periodicidade, horário, tiragem e distribuição. Então vamos lá, a gente tem que entender, respira fundo, calma, que tudo vai dar certo. Licitação, né? Licitação. A seleção do órgão de imprensa local ela é realizada por meio de um processo licitatório, né? Então isso significa que os interessados em prestar esse serviço devem participar de uma concorrência pública, no qual serão avaliadas suas propostas e condições para a execução do serviço. Então existem critérios de avaliação. Na licitação serão considerados diversos critérios para a escolha do órgão de imprensa, incluindo não apenas preços oferecidos, mas também outras circunstâncias relevantes, como periodicidade, né, que é a frequência com que o órgão de imprensa publica suas edições, né, diariamente, semanalmente ou mensalmente, né, o horário, né, momento em que a publicação dos atos administrativos ocorra, sendo horário matutino, vespertino, noturno, a tiragem, né, que é o número de exemplares impressos, e a distribuição, que é a abrangência
e eficácia na distribuição dos exemplares impressos ou alcance na distribuição digital. Beleza? Show de bola. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ser de caráter educativo, informativo e de orientação social, não podendo constar nome. Ele já falou sobre isso aqui, né? Caracterizam promoção pessoal da autoridade. Aí qual é a forma? A formalização dos atos administrativos da competência do prefeito far-se-á em obediência às seguintes normas. Mediante decreto, isso aqui pode ser uma questão de prova, né? Numerado em ordem cronológica, quando se tratar de quê? De regulamentação de lei. Abertura de créditos especiais e suplementares até o limite autorizado por lei, assim como os créditos extraordinários, declaração de utilidade pública ou de interesse social para fins de desapropriação ou servidão administrativa, aprovação aqui na linha D, né? Aprovação de regulamento ou de regimento dos órgãos da administração direta, aprovação dos estatutos dos órgãos da administração descentralizada, criação, alteração e extinção de órgãos da administração municipal, quando autorizado em lei, permissão para exploração de serviços públicos e para uso de bens municipais, medidas executórias de plano diretor do município. Também tem o estabelecimento e normas de efeitos externos não previstos em lei, né? Criação ou extinção de gratificações para o pessoal da administração direta quando autorizados por lei, fixação e alteração dos preços dos serviços prestados pelo município e aprovação dos preços dos serviços concedidos ou autorizados. Aqui na M, né? Instituição, modificação e extinção de atribuições não previstas em lei, definição de competência dos órgãos e das atribuições dos servidores da prefeitura não previstas em lei, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgão público, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeitos individuais relativos aos servidores municipais, mediante portaria, quando se tratar de quê? Você tem que gravar, isso aqui é mediante decreto, porque a banca ela pode perguntar qual é o, de acordo, com os atos administrativos da competência do prefeito, o decreto é o quê? Quando se tratar de quê? Aí você tem que gravar, né? Regulamentação da lei, abertura de créditos especiais, e assim vai. Ali é decreto. E aqui cadê? Portaria. Quando se tratar de quê? Lotação e relotação dos quadros de pessoal, abertura de sindicâncias e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais e efeito interno, criação de comissões e designação de seus membros, instituição e dissolução de grupos de trabalho, outros atos que por sua natureza ou finalidade não seja objeto de lei ou de decreto, outros casos determinados em lei ou decreto. Observe que a portaria ela é mais interna, né? É uma parada mais interna. Aqui, criação e comissão e designação de quem? De seus membros. Então é uma parada mais interna, né? Aí ele vai falar aqui mediante contrato. Quando se tratar de quê? A admissão de servidores para serviços de caráter temporário nos termos do artigo 93. Aqui é muito óbvio, né? Se você vai assinar um contrato, é de caráter temporário na administração pública, né? Execução de obras e serviços municipais nos termos da lei. Então, quando se tratar de obras e serviços também. Então, os atos constantes do inciso 2 e 3 desse artigo poderão ser delegados aos secretários municipais. Secretários municipais são pessoas que trabalham em cargos comissionados junto ao prefeito, né? Os casos não previstos nesse artigo de efeito interno obedecerão à norma de atos, instruções ou avisos de autoridade responsável. Beleza? Então a gente já está aqui com 40 minutos de aula. A próxima aula a gente vai falar desse assunto aqui, vai fechar, né?
vai ser, no caso, aí a quarta aula, né? Que aqui é a terceira, parte 2. Aí a gente vai falar, ó, do poder legislativo, depois do poder executivo e a gente finaliza. Beleza? Show de bola. Então, aguardem que a gente vai chegar com a nossa próxima aulinha, ok? Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Nosso material pode ser comprado no combo através da Hotmart, né? Você pode pagar no Pix, no cartão de crédito e também no boleto. O boleto ele tem a diferença que você paga, vai esperar a compensação bancária para depois você ter acesso aos arquivos, tá? E não esquece de também, você pode falar comigo através do WhatsApp. Você pode comprar o material também através comigo pelo WhatsApp, tá? Ah, e nosso Instagram tá aqui em cima também, ó, dá uma seguida lá. Também a gente tem informações relevantes lá também e ajuda também na divulgação do nosso trabalho, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos, aquele abraço e tchau!